Oi, Vânia, boa noite. Como é que você tá? Vou aguardar o pessoal aqui. Por aqui tá chovendo horrores, viu? Caindo pé d'água. Como é que tá aí em Maceió? Tô mandando os aviãozinhos aqui. Oi, Dilmar, boa noite. Gente, tá chovendo aí na terra de vocês, porque meu convidado já chegou. Aqui tá um pé d'água. A chuva aqui, eu pensei que ia atrapalhar um pouquinho a live, porque tá. Oi, Léo. Oi, Ana, tudo bem? Me ouve bem? Você me ouve Tô bem? te- eu estou te ouvindo bem, e você? Eu tô te ouvindo, só tá dando um pouquinho de retorno na tua voz. Você fala e depois ela chega. Mas tá, tô te ouvindo bem, sim. Ok, ok. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Agradecer pela sua disponibilidade, por ter arranjado um tempinho aí na sua agenda, que eu sei que é tão concorrida, para estar aqui Pra- comigo à noite, mas é um tema que eu tô super, sabe, interessada, tô indo a fundo, porque eu acho que realmente é muito relevante para a administração. E assim, você tem feito realmente um trabalho muito lindo à frente do portal aí, né, ampliando e isso tem que ser reconhecido e eu acho que você pode falar um pouco, né, sobre para a gente essa noite aí, sobre essa questão da tecnologia na administração pública e como ela contribui, ela influencia de forma positiva, inclusive na questão da economicidade dos gastos públicos, enfim, né, de uma forma geral. Então, agradecer novamente a você, Léo, pela disponibilidade, né? E apresentar meu convidado, todo mundo conhece, eu acho, mas Léo é o CEO, né, do portal, vem fazendo esse brilhante trabalho. E eu convidei, e ele humildemente aceitou, e eu estou muito grata por isso. Então, como eu já antecipei, a palavra quer falar, Léo? Quer fazer as suas honras da noite? Primeiro, muito obrigado pelo convite, Ana. Estou sempre aberto para convites seus para a gente bater papo. O tema me fascina, tá? Apesar de estar lidando num assunto que é basicamente direito hoje em dia, né? Tá? Eu sou uma pessoa de sistemas. Então, quando você fala, vamos falar um pouco de sistemas para administração pública, o coração até bate mais forte, porque a gente sabe, aqui dentro da equipe, é uma questão pessoal, a importância que tem a gente pensar na otimização do trabalho do servidor público. A gente tem um ambiente de trabalho, Ana, que ele é muito normatizado. A gente tem regra para praticamente tudo. Tá? É um ambiente perfeito para automação. E a gente, infelizmente, vê pouco ainda, né? Tem muito espaço para trabalhar em cima disso. E você foi no ponto. A parte de automação, quando a gente fala em compra pública, a gente está diminuindo o trabalho, a gente está diminuindo o tempo, consequentemente, a gente está diminuindo o custo. Aquela formulinha do tempo é dinheiro não tem aplicação melhor do quanto a gente está falando em hora homem. Seu dia só tem 24 horas. Você vai ter que dormir pelo menos umas 8, né? Para ter uma noite saudável. E aí tem como. Pois é. Eu sei que você é das minhas e Não vamos dorme pouco. entrar, ei, não vamos entrar nesse assunto. Então Não tá vamos já. entrar nesse assunto. Não, então, é fato, né, como você bem disse aí, que a gente vive, assim, a revolução tecnológica ela já aconteceu, na verdade, e a gente vive brincando, eu fico brincando porque hoje em dia os nossos filhos, eles já nascem com uma predisposição natural, né, a geração já é diferente, já é uma predisposição natural para a tecnologia, e eu acho que a gente não poderia jamais deixar a administração pública de fora.
realmente você verifica hoje, se a gente for parar para pensar, como você falou, sistemas implementam, por exemplo, uma economia. Eu não vou ter mais processos de papel. Os processos vão ser todos, né, digitalizados, eles vão ser todos online, vão ser todos por sistema. Isso, além de, vamos dizer assim, otimizar o trabalho, eu acho que traz todo aquele contexto de que você tem que englobar dentro de um contrato administrativo as questões da economicidade e tudo mais, né? Professor Rony gosta de falar muito e a gente tem meio que essa coisa do PNCP, né? Do grande portal e todo mundo falando, e aí como vai ser, né? Ele vai chegar e ele fala que acha que é a joia da nova lei, que acha que é, inclusive, uma ferramenta que vai auxiliar e muito e vai atender aí a princípios basilares que a gente prega na administração. Só que ele também fala que isso não tem que ser feito ou implementado de forma soldada, porque se assim o for, a gente não vai conseguir os benefícios que ele foi criado para oferecer, né? Ele vai ser hoje, por exemplo, se a gente for linkar, eu vou deixar você falar sobre isso, porque você sabe muito mais do que eu. Mas eu vou fazer a introdução. Se a gente for começar a entrar hoje do jeito que ele está, ele vai ser simplesmente lá um portal onde vai fazer, vamos dizer assim, vai ter os links e a gente vai logar a gente para um sítio eletrônico, vamos dizer, do ente, né? Ou do município, do estado, ou do órgão, enfim. Ou E dos ele portais transacionais. Tá? A gente vai tem conversado muito. ser dessa forma. Isso. A gente tem conversado muito com a Secretaria de Gestão, e não só o portal de compras públicas, mas como as diversas outras plataformas privadas que existem no mercado, né? E já tem, inclusive, protocolos em andamento, onde as diversas plataformas vão servir, num primeiro momento, como o repositório desses dados que estão sendo apontados, Ana. Quando a gente fala no PNCP, eu olho para isso, poxa, eu acompanho compras públicas desde que a gente estava discutindo a 10.520. Então, é um assunto que a gente já vem aí, nossa, já vão fazer 20 anos, estou ficando velho. É feio isso, mas tudo bem, faz parte da vida. E a gente nunca teve, dentro da nossa história, um lugar que alguém consiga dizer, olha, isso é o retrato da compra pública brasileira nas três esferas. Hoje é só pesquisa, a gente está caminhando com 2 anos para trás, às vezes 3, tem muita inconsistência, tem muita informação faltante, e a gente criar um conceito onde a gente vai ter as informações concentradas num lugar só é espetacular. A gente vai conseguir ter retratos que, poxa, já foram sonhados. E que eu tenho certeza que muita gente achava que era ficção científica. A gente vai chegar lá. Mas sempre que a gente fala em sistema, e o PNCP tem que ser entendido como sistema, ele não pode ser só tratado como um site, a gente tem que lembrar de um conceito de informática que chama MVP. Não sei se você conhece a expressão. Nada. A tradução livre é menor produto viável. Tá? Que quer dizer o quê? O PNCP não vai nascer pronto. E isso é diferente de ser feito de forma assodada. Por quê? Todo mundo aqui usa o Windows. Ou, de repente, usa iPhone. Não importa, ou um smartphone, né? Não importa se é iPhone, se é Android. Tá? Quantas versões vocês já tiveram diferentes do sistema operacional? Isso evolui. Então, eu lembro quando a gente começou com o Windows, era uma coisa bizarra. E de lá para cá, um monte de versão veio vindo e é tudo Windows. Eu enxergo que isso vai acontecer com o PNCP também. A gente vai ter uma versão, num primeiro momento, pobre, tá? Aquém da expectativa e abaixo da crítica. Isso eu não tenho dúvida. Mas, gente, é assim que começa. Isso vai... Tem que começar de alguma forma. Para É que ela fique ao final desenhada da forma em que a gente espera e que atenda realmente a tudo que a lei lá, vamos dizer assim, dispõe, as expectativas que a gente termina criando, né, como operadores do direito, e que realmente eu penso assim, se a gente parar, é realmente uma ferramenta fantástica de transparência. Imagina isso. você conseguir achar tudo num lugar só. E era uma Imagina ferramenta fantástica de é igual planejamento.
Vai ser igual Posto Ipiranga. Aí eu quero, Posto Ipiranga tem. Vai estar tudo lá, né? Eu não tenho dúvida, e ela vai ser uma ferramenta fantástica de planejamento. A Renata Garcia está comentando, o PNCP só vai ficar bom quando for devidamente integrado aos sistemas e portais, tipo Android, com Google. E é por aí. E isso já tem um pedaço grande, Renata, que está nascendo assim, porque a gente já está discutindo protocolos de integração. E para pensar, qual que é o caminho natural disso? Você falou ainda agora, Ana, do crescimento do portal. Então, vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem a ordem de grandeza. Hoje a gente está atendendo quase 1.900 municípios brasileiros, 1.890 e pouquinho. Acho que até final da semana a gente passa a barreira dos 1.900. Tá? É muito mais fácil, sim. É muito mais fácil a gente fazer esse serviço de integração e a gente servir de ponte, porque o portal já faz integração com o município. É muito mais fácil a gente fazer, que nós já está pronto e disponível para os municípios que forem usar. Não tem nem para onde mandar ainda, mas já está pronto. O recebimento daqueles documentos que não fazem parte do processo licitatório, da fase de disputa do processo licitatório, tá? Basicamente contrato, aditivo, licitação, etc., do que você ter que integrar isso direto com a prefeitura. Porque aí a gente pega um pedaço que a gente já tem, aglutina essa informação de quase 2.000 entes compradores e manda isso para o PNCP. Tá? E é um serviço que a gente já está preparado para fazer, basta usar o portal. Tá? E isso é um exemplo de uma coisa que também vai ser crescente. Porque eu entendo que o PNCP... Diga. Olha, eu vou te interromper um pouquinho. O Michele está falando, o portal está de parabéns, a parte fornecedor está show. Vai ficar melhor, tá, Michele? A gente está Olha, lançando a versão nova da app e tem uma... inclusive, eu já quero saber das novidades. Aqui já é meu próximo encaminhamento. Se eu terminar aí, eu já quero saber das novidades que vocês estão aprontando aí. Já quero que você me conte e conte para quem está aqui acompanhando a live, né? De antemão, de primeira mão aí. Tá, joia. Então eu já posso pegar esse pedaço aí também. É um prazer falar disso. A gente escuta muito vocês, mercado, comprador e fornecedor. Tá? E eu costumo dizer, a gente já falou isso em live passada, eu já falei isso em outros eventos. Se você tem uma sugestão, uma crítica, me conta. Eu não consigo melhorar o nosso produto se eu não estou sabendo que tem alguma coisa que está merecendo ser melhorada. Então, se tem demanda, reclama. Eu vou ficar chateado com a reclamação? De jeito nenhum. É esse processo de evolução que a gente está falando que é natural do soft. Se a gente não enxerga onde melhorar, a gente fica parado e envelhece. Então a gente está falando nisso. Duas coisas que a gente escutou recente que estão sendo trazidas para a plataforma. Primeiro, do lado do fornecedor. Tem um movimento, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas os pregões estão crescendo de tamanho em vários entes compradores. A gente tinha um tamanho médio de pregão que estava rodando aí entre 50 e 60 itens. A média já passou de 100 em 2021. Eu ainda não identifiquei o que gerou isso. Aí começa a ficar trabalhoso lançar proposta para isso. O que a gente está fazendo? A gente está usando o mesmo raciocínio para o pregão eletrônico que a gente já disponibilizou para o pregão presencial, que é a geração de uma planilha de Excel para você poder fazer isso no seu computador com calma, sem estar preocupada com o login, e a importação disso para facilitar o trabalho de lançamento da proposta. Lógico, vai lançar e vai ter que validar, né? Porque se tiver informação errada, a gente vai ter problema. Outro ponto que a gente já trabalhou, já está disponível para o ente comprador que quer, é que tinha gente que reclamava do processo de lançar a proposta. Por quê? Porque a gente lançava documento a documento. A gente ainda lança para quem quer, tá? Mas a gente já deu a opção do ente comprador para receber um arquivo só. Tá? De qualquer tamanho, diga de passagem. Se quiser botar um arquivo de 1 GB, pode. Eu espero que vocês não façam isso, vai ficar péssimo para o pregoeiro, tá, gente? Mas poder, pode. Tá? E isso serve para quê? Para facilitar a vida do fornecedor quando o comprador não tem uma necessidade específica daquela informação separada. Porque às vezes o comprador pede daquele jeito, gente, porque eles têm que prestar conta para o órgão de controle que exige que os arquivos sejam enviados um a um. Enviado, não.
Então, a gente faz dessa forma para facilitar. Eles pedem, e você vai subindo, né? Eles pedem E separadamente os documentos e você vai subindo. aí a gente já deixa prontinho dessa forma para mandar o arquivo certo, sem ter que manipular o documento que vocês enviaram. Que esse é um outro ponto muito importante da plataforma, gente, chama rastreabilidade, até aí de novo. Tá? É super importante que a gente consiga demonstrar que aquilo que foi feito por aquela pessoa, que não houve uma manipulação indevida daquela informação. Então, se eu posso pegar um arquivo e mandar esse arquivo de forma isolada, a gente pode fazer isso. A gente jamais vai fazer o quê? Receber um arquivo zipado, por exemplo, tá? E abrir esse arquivo zipado em sei lá eu quantos. Por quê? Porque aí fui eu que fiz. Fui eu, plataforma. Não foi você, usuário. Tá? E aí eu já não consigo, tá? Já vai ser mais difícil, possível até seria, mas é um processo bem mais complicado, a auditoria ficaria muito mais complicada, de você poder dizer que, olha, esse aqui é o documento que veio para cá. Aí abre espaço para discussões que não são boas nem para o processo, nem para o fornecedor. Deixa o processo mais lento, que abre espaço para debates de recursos, que cá entre nós são só protelatórios, né? Não chega em lugar nenhum. Então, isso é uma preocupação. Quem reclamava e reclamava e dizia que vocês eram realmente super, vamos dizer assim, abertos a essas, exatamente a receber esses questionamentos e fazer essas implementações, essas alterações que geravam essa melhoria, né? Era Pri morria de brincar comigo, né? Porque ela atua em grande parte para fornecedor e ela falava, meu, às vezes tem que colocar várias vezes os documentos e eu falei com ela, tal, vamos mudar. Aí eu, tá vendo? Que assim, é como você fala, é um processo de melhoria. Muitas vezes a gente tem na cabeça, tem a ideia de que aquele sistema daquela forma vai rodar, vai funcionar bem. E quando ele começa a rodar, a gente vai aprendendo, ó, isso aqui não, assim, isso não tá legal, isso pode melhorar, isso pode ajustar. E assim, voltando para o que a gente estava falando do PNCP, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente Que vai vai ter que acontecer. isso. O professor Márcio Mota vive falando que eu sou uma mulher de pouca fé, porque eu falo que eu acho que o PNCP só fica pronto aí se brincar, tipo, pronto que eu falo, é pronto com tudo que a gente, né, visualiza, né, essa grande ferramenta que tecnológica que vai realmente ajudar aí e Cinco que a anos. gente Eu, eu acho. eu sou otimista. Otimistamente falando, eu acho que leva 5 anos para estar tudo Tá pronto. vendo? Eu falei 6, então você é da área, eu não sou, então tô perdendo por pouco, porque eu falei, gente, a gente não Agora, se vai. eu chuto, gente, vai que eu me surpreendo. Tá? Eu É, não consigo mais. Tá? Agora eu olho pelo tamanho da coisa e acho que vai ser muito difícil fazer em menos tempo. mas eu soube a boca pequena que estão trabalhando pesado para já soube que estão trabalhando pesado, que tem aí muita gente mexendo nisso, que o sentido é realmente fazer com que isso aconteça, seja um futuro bem próximo, né? Eu E aí torço para. E aí eu trouxe você também, porque assim, a gente vai promover um curso agora essa semana, dias 6 e 7, né? Vai ter tanto na modalidade, a PAC vai promover tanto na modalidade presencial na cidade de Guarabira, que fica aqui na Paraíba, que é onde a gente tem sede, e vai ter o modelo de turma online também, né? E o portal é um dos nossos parceiros aí, e a gente vai ter, inclusive, surpresa, eu vou até dizer aqui a quem já está inscrito, a gente vai ter surpresa, uma aula prática de dispensa eletrônica, né, Léo? Que vocês já estão disponibilizando pela plataforma do portal de Isso. compras. E assim, pode parecer para muita gente que isso é surpreendente, mas assim, a realidade daqui, pelo menos, é que para muito município ainda, o pregão eletrônico não chegou. E aí você me pergunta, mas Priscila, se você for parar para pensar, não tem como. Hoje a maioria dos órgãos, né, orientam que seja pregão eletrônico, que não seja presencial. Tá, gente, tudo bem, mas a realidade, se você for parar para pensar, é que a maioria dos municípios, inclusive alguns municípios não tão pequenos, eles ainda não estão usando a plataforma do pregão eletrônico. Então eu vejo que realmente ainda temos que expandir,
né, essa questão de como isso será positivo, como essa mudança, né, como essa implementação dentro dos municípios vai contribuir de forma positiva. Porque eu acho que isso é uma espécie de conscientização para que eles entendam que é uma ferramenta que muitas vezes há uma resistência. Há uma resistência da equipe, mas aí tem a parte de quando há implementação, por exemplo, se for a plataforma do portal de compras. A fase de treinamento, os meninos disponibilizam tudo, então a equipe vai ser treinada para utilizar a plataforma, que, diga-se de passagem, é uma plataforma bem mais simples do que a plataforma do Comprasnet, né, que é disponibilizada, que é a plataforma tipo geral, né, da federal. Então, assim, eu acho que é uma realidade que ainda tem muito. Boa noite, professor Márcio Mota. Eu vou até parar para parabenizá-lo, né, falar com ele. Obrigada por estar aqui conosco, viu? Enfim, então, é uma realidade que ainda tem que ser, sabe? Eu acho que a gente ainda tem que falar. Eu vivo brincando que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes tá lá, mas a gente precisa falar, sabe? Precisa reforçar da importância, né, de fazer essa mudança de paradigma, essa migração. Quem ainda não fez, tem que fazer. E aí, eu quero saber exatamente isso, dessas mudanças, o que é que vocês estão preparando aí, né, para trazer de inovações com relação ao portal, quais são as ferramentas que a gente vai poder contar aí Bem, para se adaptar, inclusive, né, a essa mudança trazida aí pela nova lei de licitações. a gente já tinha dentro da estrutura do portal, pensando com o espaço que foi aberto com a 10.024, né, com o decreto 10.024, a gente já tinha a possibilidade da disputa eletrônica, né, da dispensa de licitação com disputa, mas não tinha regulamentação. O que o portal tem falado, inclusive para os municípios que querem? Tá? Regulamenta. Você pode. O que você não pode fazer? Você não pode atuar sem um regulamento. Ele precisa ser o federal? Não. Ele precisa ser o seu. Talvez você tenha até que revisitar o seu se depois tiver algum choque quando o governo federal fizer a regulamentação dele. Tá? Mas se você tem a sua, você tem um ponto de partida para onde seguir. E cá entre nós, isso na minha leitura da lei, eu sou analista de sistemas, eu não sou advogado. Aliás, uma hora dessas eu ainda resolvo isso, sabe? Porque a gente fala tanto desse assunto que eu fico sentindo falta de trabalhar esse lado também. Tá? Eu acho Mas eu entendo que a que está parte que faltando tem medo. diploma. Hã? Eu não ouvi, desculpa, Só está cortou. faltando, só tá Ah, não, faltando falta um diploma, eu bocado. acho. Falta um bocado de coisa. Esse pedaço de compras públicas, modéstia à parte, até conheço, mas tem muita coisa além disso. Tá? E fica, às vezes falta algum item de base que é importante. Mas dentro dessa ótica, a gente fez o quê? A gente fez um depara do que está apontado na lei e a gente já disponibilizou para quem quer, desde que você, evidentemente, faça a sua própria regulamentação, isso é um ponto que eu acho importantíssimo entender. Então, se não me falha a memória, são 58 pontos que a nova lei exige de regulamentação. Em Mais ou menos momento isso. nenhum, mas em momento nenhum alguém está dizendo que essa regulamentação tem que ser federal. Você não é ente federal? Então, pelo menos, pode até ser que tenha gente aqui, aí a conversa mudou. Eu estou pensando aqui no público do portal, que é basicamente esfera municipal. Tem alguma coisa estadual, mas o forte de atuação do portal é, de fato, esfera municipal. Então, regulamenta. Tá? E tenta. E cá entre nós, o espaço mais fácil para começar, inclusive a aplicação da nova lei, é na dispensa eletrônica. Que você pode, do jeito que a gente tem hoje, usar tanto no formato anterior, tá? Como já sob a égide da nova lei, desde que ela esteja devidamente regulamentada de novo. Eu vou insistir um pouquinho nesse ponto aí, e que é importantíssimo. Tá? A E gente dentro desse. vai falar dessa questão da regulamentação no curso também. A gente vai pontuar inclusive as duas correntes aí, né, que uma fala que inclusive nem com regulamentação poderia usar antes né, da criação do portal nacional, né? A gente vai fazer passando isso tudo aí no curso para o pessoal sair realmente sem dúvidas sobre essas questões.
A gente segue dentro da estrutura do portal a doutrina que o professor Jacobi traça, né? E aí, o entendimento dele é que para entes subfederais cabe, desde que haja regulamentação. Tá? Então, nessa mesma linha, o que a gente puder preparar para vocês se acelerarem nessa aplicação, isso vai estar acelerado, porque a equipe está trabalhando aqui a toque de caixa. Tem duas coisas que eu sei. Coisa número um, que a gente está bem na frente. Concorrência está quase pronta, a gente já está testando. Leilão vai ficar um pouquinho depois. A última coisa que a gente vai fazer é o diálogo competitivo, porque a gente entende que vai acontecer menos no município. Mas a gente Claro. está montando um grupo de trabalho com os principais compradores do portal, várias prefeituras de capital, outros municípios maiores. Para quê? Para começar a testar a versão beta disso tudo em conjunto. Em laboratório já está funcionando. Eu só preciso que o comprador, meu usuário, diga, tá bacana, com isso aqui eu consigo caminhar. E, de novo, eu não falei para vocês ainda agora que me fala que tem alguma coisa errada que a gente melhora. Quando o produto é novo, então, gente, aí que tem que avaliar mesmo, porque vai que a gente está cometendo um erro. Então, essa certeza eu sei, a gente está muito na frente. Outra certeza que eu tenho, vai ter coisa para mudar. Sempre tem, tá? Tem. Tá? Uhum. Não tem jeito. Os processos, eu fico brincando, né, que eu estou fazendo um curso de auditoria para ver se o professor Márcio Mota não puxa tanto minha orelha em alguns momentos. E aí, no curso tem aquela questão da gestão de risco, de você estar sempre revisitando um processo para você fazer o melhoramento contínuo. Então, eu acho que isso é uma questão que é muito importante, não só atrelado a sistema, mas atrelado ao desenvolvimento da sua função em si. Então, realmente, só um instantinho. E então, realmente, é meu menino. Quando eu tô em live, gente, licença, eu tô em casa, né? Vamos lá. Aí quando eu tô em live, aí ele vem com os bilhetinhos, porque ele sabe que eu não posso falar. Aí ele vem, mamãe, É engraçado, mamãe, estou com fome. Mamãe, aí eu, 5 minutos, 10 minutos, mamãe fala com você. Então, enfim, é isso que acontece. A gente tem que revisitar os processos a fim de que realmente eles sejam melhorados e que a gente consiga realmente atingir, né, os efeitos que a gente quer. Então, assim, voltando um pouquinho aí para os exemplos, para os bons exemplos de tecnologia que a gente vivencia hoje. Você aí, porque você é da área, eu não sou. Me fala aí o que é que a gente pode citar, tipo de bons exemplos, né, da intervenção da tecnologia na gestão, né, que a gente já tem aplicado hoje, que a gente já visualiza rodando, que a gente já pode evidenciar realmente os resultados positivos. Bacana. Um dos pontos que eu coloco nisso, a gente estava falando nisso, né? A gente tem um ambiente de trabalho que é extremamente normatizado. Tudo que é normatizado consegue ser automatizado. Tá? Por outro lado, a gente sempre deve automatizar uma coisa que já está normatizada, senão você só acelera a velocidade que a bagunça se propaga. Então, o que a gente consegue ver hoje? A gente está num momento bacana de tecnologia, onde sistemas não estão mais sozinhos. Até, volta aí 10 anos no tempo, cada um tinha o seu sistema e a interface entre um ambiente e outro era sempre uma interface complicada, difícil, trabalhosa. A gente hoje tem como exemplos que eu acho super bacanas de integração, de relacionamento entre sistemas, integração, é exatamente o surgimento do que a gente chama de API aberta. A gente hoje tem sistema falando com sistema. Está tirando pessoa do meio do caminho quando você tem que passar dado para um lado para o outro. Então você tem isso desde os sistemas dos tribunais de contas que já estão buscando direto do sistema da prefeitura o que aconteceu, tá? Sem você ter que ir lá e botar os seus 10 amigos, conhece? Para trabalhar que nem um pobre coitado em cima de um teclado, para transcrever alguma coisa que
que já está feita, que já está pronta, né? Hoje você consegue fazer isso de forma automática, né? A parte de acompanhamento de processos, a versão do SEI digital, que você tem no governo federal, que você tem diversas entidades que já usam, integrados com esse sistema, e a possibilidade, aconteceu algo com você. Foi sua luz que apagou? A luz apagou, vou acender. Fique à vontade. Meu suporte. Seu ring light aí. Tá? É, Outra coisa que virou parte do dia a dia, né? Vamos combinar que há 2 anos atrás ninguém falava muito disso, e hoje em dia quem é que não tem uma luzinha melhor para fazer uma live, né? Eu acho até que eu preciso melhorar a minha, estou meio apagadinho aqui. já já a gente vai estar em estúdios, grandes estúdios. Quem fazia live em estúdio, eu não lembro quem era que eu morreria. Gente, é muito profissional. Porque ela está dentro do estúdio, tinha aqueles microfones. Eu não sei se é o professor Davidson Barcelos que adora as intervenções tecnológicas. Eu disse, um dia ele vai ter que me ensinar metade das coisas que ele faz. Mas, enfim, aqui é só o ring light mesmo, não tem muita modernidade, não. De vez em quando ele apaga, o menino entra, mas enfim, a gente chega lá. E esse processo de integração, o que, que ele faz? Foi a doutora Anastácia que comentou, e é exatamente em cima disso. Hoje ela permite processos de automação, tá? De RPA, de automação, métodos de automação de processo, para entendimento e tratamento de dados. Gente, o que eu acho mais bacana quando a gente fala em PNCP, não é a gente ter só a transparência, não, que a transparência ele é importante. Mas imagina todos esses dados de compras no Brasil, tá, numa mesma base, devidamente normalizada e integrada. A gente, de fato, vai conseguir fazer uma coisa que era sonho. Quanto custa uma caneta esferográfica do EAPOC ao Chuí? Porque a gente vai conseguir consultar isso de forma estruturada em cima disso, né? O professor Márcio Mota comentando que o Evaldo também tem uma parede acústica no fundo que é top. Eu vi isso É com a dias. sua, parecida com a sua, Léo. Não, o meu escritório aqui é um ambiente mais Ele rústico. eu acho que é parecida, não? Talvez seja, não tenho certeza, não. Mas tem umas coisas bem bacanas por aí, sem dúvida que tem. Tá, eu aqui estou na minha mesa, eu costumo brincar que eu estou no corredor mais longo da cidade, que eu saio de casa para literalmente não ter que ficar lidando com o bilhetinho dos meus 2 pequenos. Tá? Aí eu venho para o escritório, aí eu fico aqui sozinho, mas tudo bem. Estou isolado. Eu vou te falar uma coisa. Essa questão da pandemia, né? E aí eu vou sair um pouquinho do. Sair não sair. Porque acaba que a tecnologia ajudou, né? E fez com que a gente percebesse, inclusive, que é possível, né? Uma economia de custos com essa questão de trabalho, vamos dizer assim, trabalho remoto. Por exemplo, para mim, que sou mulher, a questão é mais complicada, né? Para os homens, eu acho que é um pouco mais fácil, porque, tipo, eles estão do home office, entram no escritório, fecham a porta e estão no home office. Para a gente, além do home office, ainda tem as outras questões atreladas durante o dia. Então, fica realmente pesado o home office. Mas eu vou te confessar que eu tô achando muito melhor, assim, sabe? A questão de poder acordar, sabe? Tá em casa e tá ali, aí supervisiona, vê um bilhetinho, faz o café. Assim, eu acho que eu consegui me habituar. Tem amigas minhas que falam, Deus me livre, eu tô doida para voltar a trabalhar todos os dias, sair de casa, porque realmente é uma rotina desgastante, mas a gente começa a perceber que tem os seus pontos positivos, sabe? Que a gente, além dessa questão da economia, de custo tal, tem a questão de você estar desenvolvendo outras atividades e a questão da tecnologia, que no final acaba que ajuda muito a gente. Hoje eu estou super habituada a assistir curso online, fazer live, fazer reunião. Hoje eu tenho uma reunião às 8. Às 8h40 eu tenho outra reunião. Eu desligo aqui, eu entro em outra reunião. Eu não preciso trocar de roupa, eu não preciso me deslocar, ou eu não preciso pegar meu carro. Então, assim, eu acho que tudo isso são pontos positivos que a gente pode abstrair dessa situação que a gente vivencia, né? Tava achando a janela assim. Marcelinha chegou, boa noite, gente. E outra coisa, as lives acabaram que se tornaram grandes encontros. Eu Pois fico é. brincando, qual é o encontro de hoje à noite? Porque, assim, a gente tem praticamente uma agenda.
Então, todos os dias a gente se encontra nas lives e a gente se cumprimenta. E eu tenho amigas, inclusive, que eu não conheço pessoalmente, mas já quero conhecer todas. Algumas, inclusive, na pandemia já conheci. Então, as outras já estão na minha listinha, já estão aguardando o momento certo, ideal para se conhecer. Então, assim, gente, acho que eu não cumprimentei todo mundo. Então, assim, aproveitar, porque a gente já tinha iniciado, né, o debate e as discussões. Então, aproveitar para cumprimentar todo mundo aí que está conosco essa noite. Anastácia, Renatinha, Marcela, professor Márcio, já falei. E Kátia, enfim, professor Calhau, todo mundo que entrou, que está acompanhando aí conosco a live, agradecer a presença de vocês, tá? Tem um assunto, né, que eu já fiz até um artigo sobre isso. Fiz um evento recente, até com o Ricardo, que é um dos nossos parceiros também, que é o pessoal do Editais Brasil. E a gente discutiu sobre a questão do marco legal das startups, né? Que, assim, foi uma lei que foi muito engraçada, eu costumo falar, gente, no dia que ela saiu, eu juro que eu fiquei revoltada. Não fiquei revoltada pela lei, eu fiquei revoltada porque a gente está num turbilhão de informações sobre a 1433. A gente está lá no meio da discussão, pode, não pode, usa, não usa, vale, não vale, se tem PNCP, e todos os dias é uma novidade diferente. Aí me chega uma nova lei que cria uma nova modalidade de licitação, né? Tipo assim, com um novo procedimento para fomentar a questão da startup, que eu meu Deus, tipo, eu A gente fiquei. realmente sabe agora o que tem que fazer para contratar inovação. Aqui, agora eu vou falar enquanto empreendedor. Tá? Mas, A gente Léo, por que colocaram isso dentro da lei, Léo? Porque foi preciso fazer uma lei específica para é o isso. que startup faz. Muda tudo. A gente acaba enxergando maneiras diferentes de fazer uma coisa que as pessoas entendem que já tem uma estrutura para fazer. É realmente uma outra caixa. Você para pensar que a gente, pela primeira vez na história do país, tem de fato uma estrutura para contratar inovação. E contratar inovação, inclusive com risco de entrega, e sem estar fazendo nada errado. Porque inovação tem esse risco. Tem o risco de você, em última instância, não entregar aquilo que está sonhado, ou entregar alguma coisa diferente daquilo ali, não conseguir chegar lá. E agora tem caminho para isso. Tá? A gente, quando montou o portal de compras públicas, eu já lidava com tecnologia de portal de compras há muitos e muitos anos. Tá? Qual foi o maior esforço que a gente teve? Foi tecnologia? Não foi. Foi modelo de negócio. Por quê? Porque existia um desafio tremendo em como desenhar um processo de adesão que fosse ágil e desburocratizado para o ente público. Porque se fosse um processo que tem que licitar e ter alguma disputa mais elaborada em cima disso, a gente não ia ter 10% do tamanho que tem hoje. O grande esforço foi modelo de negócio. A gente perdeu meses desenhando em cima, desenhando esse tipo de coisa e validando tese jurídica e discutindo com o professor Jacobis para ver se era melhor assim ou assado. E depois que chegou no modelo jurídico, outro desafio. Beleza, no papel funciona. Será que para em pé? Então, é sempre um desafio novo. Então, é muito legal ver isso acontecendo. Aí a tua frustração é uma, do processo licitatório novo, a metodologia nova que tem. E eu do lado do empreendedor, eu estou frustrado com outras coisas. Não ficou claro Não, como é que ficou. eu achei a lei bacana. A minha frustração em si, eu brinco, né? Eu tô brincando, claro. Mas a minha frustração em si no dia foi, poxa vida, como é que a gente acabou de sair a lei nova? Tipo assim, eu fiquei revoltada na hora que a gente falou. Todo mundo tava falando, ai, no começo, né? Todo mundo tava falando, fizeram até meme, eu morri de rir, fizeram meme dizendo que a 1433 era um pedaço de cada lei que já existia e a gente botou tudo num lugar só e que agora a gente ia ter tudo num lugar só e que ia ficar mais fácil para quem manuseia, aquele blá 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 tudo. E aí, menos de 2 meses, estamos lá no auge das discussões, né, jurisprudenciais e temáticas sobre a nova lei, que ainda traz aí, vai trazer ainda muito pano para manga, ainda a gente vai ter muito debate sobre várias questões ainda. Mas, enfim, no meio do debate estamos lá, pá!
saiu a lei das startups, o marco regulatório das startups. Eu, como assim, Bial? Criou uma nova modalidade de licitação. Meu Deus! Então, assim, eu li a lei, gostei da lei, o problema não é a lei, acho válida, acho, inclusive, que é o que ela realmente deveria ter, inclusive, saído há mais tempo, né? Eu acho que deveria ter saído há mais tempo, se a gente for pensar que isso vai realmente ajudar, né, a evoluir, né, a questão de trazer realmente a tecnologia e incentivar também as startups, as empresas de tecnologia nesse sentido, ela já deveria ter surgido há mais tempo. Mas a minha revolta no dia foi, poxa vida, tipo, eu nem terminei de ver uma, já saiu outra, e aí mais trabalho pra gente. Como é que dorme 8 horas por dia? Não dá pra dormir 8 horas por dia. Aí você quer que eu durma 8 horas por dia? Não como. Eu Mas é mais, entendo, mas é mais ou eu menos entendo isso. o desafio. Eu realmente entendo que é um desafio. E a gente que está desenvolvendo, que nem os loucos aqui, eu vou te dizer que também não está fácil, não. Aí é quem sofre um pouquinho é família, né? Porque você falou eu lá, você está em casa, então tem a eterna dupla jornada, né? Que faz parte do processo e não para, tá? Mas pelo menos você está perto. A gente que está afundado em laboratório, tentando acompanhar. Cara, nós, a gente, a equipe de TI, né? Eu não estou mais lá. Eu fiz isso anos da minha vida. Não é mais o meu papel dentro da estrutura do portal. Mas o meu pessoal está trabalhando 6, 7 dias por semana. Tem jornada de 12 horas, é tranquila, sabe? Então, A tecnologia trabalha muito, assim, realmente, em é, jornadas, né, assim, diretas. pensando, Até que você estou entrega um programando, pedaço. não para, Né? Aí Aí você terminou, tem entrega um o bugzinho módulo, aqui. aí precisa dar uns diazinhos para o pessoal baixar a bola. Sabe? Porque enquanto está no meio do sprint, não tem como parar, não. Aí terminou, validou. Chegamos no marco, beleza. Agora, pessoal, vamos compensar? Tá, precisa, porque senão a gente pifa, né? E talvez seja o pior lado dessa história da pandemia, e disso que você está falando. Como a gente fica ligado? Isso é um problema de tecnologia, gente. A gente fica online tempo demais. Tá? Esse burnout por excesso de informação e excesso de integração e excesso de dado, ele é perigoso, porque a gente cansa. E tem uma hora que a gente não consegue nem parar um pouquinho. Precisa, hein? Então, eu venho para o escritório para tentar separar. Porque aí um problema não é dos meus filhos. É, ó, aqui, ó, meu. Tá? Porque eu, quando estou lá, eu tento estar com eles. Se eu começo a misturar esse tipo de coisa, eu tenho muita dificuldade de separar a barreira até aqui eu estou trabalhando, a partir daqui eu estou tocando. Tá? Anastácia, a Anastácia colocou Rivotril. Anastácia, a gente tem que fazer uma meditação, tem que começar o dia com exercício, tem que deixar a mente mais tranquila. Eu estou dizendo tudo isso, viu, gente? Façam. Eu não faço, mas façam. Eu já li muito que resolve. Não, mas eu tô brincando, que eu acordo, já vou direto pro celular. E assim, as primeiras horas, inclusive tem livros sobre isso, né? Tem best-sellers sobre isso. As primeiras horas do dia, elas são as mais produtivas. E eu até comentei com o Léo, eu não tinha te mando antes, né? Mais ou menos o que eu tinha pensado para a live, porque eu já tinha anotado no meu bloco de notas e depois eu acabei que esqueci de te mandar, porque quando eu fiz era tipo 3, 4 horas da manhã. Tipo, eu perdi o sono, eu acordo, perco o sono, e ao invés de ficar lá rodando, querendo dormir, porque eu já perdi o sono e eu sei que eu não vou mais dormir, aí eu pego, por quê? Porque nessa hora tá só eu, minha mente tá tranquilinha e eu consigo desenvolver. Às vezes dá 6 horas da manhã, aí tipo, dá aquele sono, sabe? Aí eu dou um pequeno cochilo, restabeleço e 7 já começa tudo de novo. Então, assim, me ajuda, porque eu acho que essas horas iniciais realmente elas fazem com que a gente consiga dar um gás na produção, porque quando a gente começa às 7 mesmo, que começa todo mundo trabalhando, acaba que, né, a correria do dia a dia e como você fala, muitas coisas para resolver. Ai, fulano pediu isso, ou tem reunião, ou tem isso, a gente às vezes não consegue. Eu mesmo que gosto tenho que escrever. Quando a gente acabar a live, eu ainda tenho que fazer o artigo de amanhã, viu, gente? Amanhã tem artigo com os tios da gestão, tá? Eleonora Amaral. Então, quando acabar
concentra, você não consegue desenvolver, você não consegue produzir. Então, assim, as primeiras horas realmente são muito bacanas. Gente, a gente já está chegando, né, 17h45, a gente já está chegando ao final. Eu vou tentar ser pontuais nas minhas lives, eu não sou uma pessoa muito pontual em live, viu, Léo? Léo já fez live comigo, acaba que as lives vão se estendendo, vão passando de 1 hora, mas eu vou tentar ser... Quer falar? Quero sim. Primeiro, o tempo que você quiser. Estamos aqui conversando numa boa. Agora, isso que você está falando é o pedaço mais bacana para poder usar a automação. Literalmente, é parar de fazer trabalhos repetitivos, sejam quais forem. Isso vai desde o preencher proposta em tela de computador de sistema, até relatório, levantamento de dados, consolidação de informação. Isso máquina faz bem. O que máquina não vai fazer bem hoje, gente? Vai demorar um tempinho para ela fazer. Isso que você está fazendo, que está dizendo que está fazendo com a cabeça fresca. A gente conseguiu usar sistemas dos mais diversos. Dentro desse processo todo, permite o quê? Tempo para fazer aquilo que nos define como seres humanos. Pensar, criar, elaborar e literalmente produzir conhecimento, conteúdo novo. Então, é o mais bacana dessa história toda. Imagina se você tivesse que estar acordando às 5 horas da manhã, porque você tem que lançar um relatório que tem que estar pronto até tal hora, e você precisa buscar isso de 500 lugares diferentes. Tem sistema para isso, tem máquina para isso, e tem tecnologia que hoje já nos ajuda. Tá? E hoje você está com o seu escritório na sua mão, né, Ana? Tá? Por exemplo, quando a gente fala no app do portal, que é a próxima novidade, tá? De novidade você queria mais umas aí, né? Você tem a app nova transacional. Porque a gente está agora trazendo para a app do portal, ela deve estar sendo lançada, eu não tenho data específica não, eu vi uma demonstração hoje, eu espero que isso seja lançado bem breve. A cotação eletrônica, que vai ser gratuita, já é hoje. É gratuita para o fornecedor, não tem taxa nenhuma para participação, não tem nenhuma, para ninguém. Vai estar na app, para você não precisar estar nem no computador para poder participar dessas pequenas compras. E para você ser acionado do aviso da oportunidade surgir no momento que ela é lançada. A gente sabe, por conta das características da dispensa, né, não é só preço, né, você tem outros motivos para poder trabalhar com dispensa, essa dispensa pode ser rápida. Então, você às vezes não tem tempo de estar no seu computador para receber um e-mail. Gente, tem coisa mais antiga que e-mail? A gente manda um monte, mas ainda é aquele pedaço meio que extemporâneo da nossa vida, né? Apesar de mandar muita coisa pelo WhatsApp hoje eu aprendi a fazer muita coisa, muito documento pelo telefone, eu faço muito. Inclusive, eu faço muita coisa pelo meu bloco de notas. Eu abro o bloco de notas, eu acho que ele é como se fosse meu caderno em branco. Então, eu abro o bloco de notas, às vezes, quando eu quero fazer os apontamentos, ou quando eu tenho com uma ideia que eu acho que é bacana, eu abro para não esquecer. Às vezes, eu já acordei de madrugada, acreditem, com ideia. Gente, eu lhe juro, as minhas melhores ideias eu tenho dormindo. Eu acordo, tem dia que eu acordo com tudo pronto. Eu disse, não, mentira. Não tem condições, não. Tipo, é como se eu estivesse processando. É como se fosse o computador. Eu vou dormir, ele está processando. Então, quando eu acordo, é impressionante. Então, eu já acordei de madrugada, peguei o celular e coloquei lá no bloco de notas. Tipo assim, eita, eu tive essa ideia bacana, eu não quero esquecer. Porque com o fluxo de informação que a gente tem hoje, é normal que a gente pontue uma coisa e acabe que deixe algo por passar. Então, normalmente eu faço isso, eu faço muito isso. Já acordei, já pontuei, então meu bloco de notas é lotado. Então, aprendi muito a fazer os documentos lá. E aí eu só faço compartilhar. Então, é como você falou, e-mail tem dia que realmente eu não abro, não dá tempo. Eu preciso abrir também, porque como eu sou advogada, eu preciso abrir, porque eu recebo, né, notificação, tal, de processo, então eu preciso fazer esse acompanhamento. Mas se não for isso, normalmente eu não mando mais documento. É o WhatsApp mesmo, faço e encaminho, né? Mando logo. E aqui no Brasil virou uma coisa ubíqua, né? Todo mundo tem, né? Então, telefonema já virou prova de amor faz tempo, né? O pessoal manda é o zap mesmo. Não tem... Não gosto mais de atender telefone, me perdoe, não gosto.
O professor Márcio Mota estava falando uma coisa daqui de Brasília, BRB. Formulário para enviar uma TED, eu não acredito que isso ainda exista, não, Então, para professor. aprender Fiquei de cara. usuário. Fiquei de cara. Eu não acredito que isso exista mais, não. Formulário para enviar TED realmente é uma coisa antiga, né? Voltamos aí ao milênio passado, não foi nem a década Gente, eu passada. pensei que o Pix foi a invenção do século. Não existe isso. Tem coisa mais prática do que o Pix. É verdade, é Eu bom estou mesmo. É bom você mesmo, aceita super Pix? prático. Aceita Pix? Aceito. A coisa eu não sei mais nem o que é dinheiro, porque é só Pix agora. Não tem mais esse negócio de você ficar, eu vou sacar dinheiro porque eu preciso. Não, não tem mais isso. Tipo, é tudo muito, sabe, é muito prático. Então, assim, realmente, se você for pensar, a gente tem ferramentas, assim, excepcionais hoje que ajudaram. Ajudaram, mas que a gente tem que dar uma segurada, como você falou, como Renata falou aqui antigamente, ó, depois daqui da live eu vou colocar meu celular, né? Ativar meu celular para o modo tipo dormir só amanhã. Porque, assim, por exemplo, se eu deixar o celular perto de mim, ontem eu assisti um filme excepcional, inclusive eu compartilhei com meu filho, porque ele falou, mãe, vamos assistir o filme, vamos. Então, eu terminei de assistir a live de Rony ontem, que também foi sensacional, e ele falou, mamãe, estou lhe esperando, filho, calma, deixa eu só acabar aqui, eu prometo, falta 5 minutos, a gente vai pro filme. E aí, depois do filme, eu tive que silenciar, porque se começasse o bip, eu ia ficar querendo olhar, ia ficar querendo responder, e aquilo ia tirar o meu foco, ia tirar a minha atenção daquilo que a gente está fazendo. Então, realmente, tem que segurar também essa forma de. Antigamente a gente não tinha celular, era só realmente ligação, e era ligação fixo, viu? Imagina aí. Eu fico pensando como é que a galera vivia lá atrás, como é que o povo namorava lá atrás? Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, É era verdade. ter que telefonar fixo e o pai ainda ficava olhando no terraço. Eu não sei realmente como é que conseguia namorar antigamente. Eu fico me perguntando como era a geração, porque realmente devia ser bem complicado. Mas, assim, brincadeiras à parte, a tecnologia realmente veio para, né, nos ajudar aí em vários Então, âmbitos da. é Gente, fantástico. tá chegando o final, né? Estamos às 19h52. Lindy, boa noite. Léo, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Falasse aí, já falou muito. Tá, joia. Para encerrar, gente, vamos lá. Tecnologia está aqui para dar mais tempo para a gente fazer o que só a gente consegue fazer. Tá? Então, se você está fazendo alguma coisa muitas vezes, a mesma coisa, está errado. Tem uma maneira de automatizar. O tal do ócio criativo, alguém citou aí, ele é importantíssimo. E a maneira mais fácil de você deixar ele fluir não é ficando à toa, é parando de fazer o que não precisa. E quando você tem uma estrutura mecânica repetitiva, você pode ter certeza, isso aí não precisava você estar fazendo. A gente está, graças a Deus, integrando as coisas cada vez mais. Tecnologia está saindo do computador, tá? Que antes era uma estrutura externa, né? Que você pedia um relatório, está saindo aí ele veio para sua mesa, está saindo da mesa, está vindo para o seu bolso. Essa é a mecânica que a gente está aproveitando mais nesse momento. É a migração para o mobile. A gente, literalmente, o teu escritório está com você, as coisas que você está fazendo estão com você. E as soluções de tecnologia estão caminhando para lá. Você pode não ter visto todas ainda, mas elas vão. Entre elas o portal. Aguarde. Aguarde que vocês vão ver esse tipo de coisa, tanto para comprador quanto para fornecedor. Nessa hora, primeiro para o fornecedor. Porque é o fornecedor que está na lida. O comprador está no ambiente de trabalho dele enquanto ele está fazendo, né? Ele nem pode abrir um pregão eletrônico às 9 horas da noite, gente, vamos combinar. Então, agora, nada impede que um fornecedor esteja lançando uma proposta, esteja acompanhando alguma coisa, vendo o resultado, né? Então, a gente está nesse momento de trazer o ambiente tecnológico das atividades que a gente tem que fazer para o mobile. Isso é importantíssimo acontecer. E outro, de forma integrada. Vamos parar de fazer coisa no sistema A para depois copiar no sistema B, para depois copiar de novo no sistema C, para pegar um resultado, somar isso tudo no E é um sistema. retrato, né? Brincar que é um retrato. Isso Exato. é.
Vamos deixar nosso serviço inteligente. E nesse ponto eu acho que o portal colabora bastante, porque a gente faz esse fluxo para você, comprador, de forma bem natural, integrando com o RP, e a gente está agora lançando essas ferramentas para o fornecedor. A gente também está, além dessa questão da importação de planilha, lançando a nossa API do fornecedor, que vai permitir que ele envolva o lançamento de proposta, todo o processo de criação e operação num processo eletrônico a partir do sistema de gestão do fornecedor, para ele não ter que sair do escritório dele, se ele quiser. E esse processo de integração faz parte desse novo mundo que a gente está construindo todo dia. Aguardem que vem muita coisa emocionante por aí, tá? E coloco de novo, eu falei isso no começo, eu vou repetir, tá? Porque para mim é importante. Se você é nosso usuário, tem uma crítica, tem uma sugestão, tem uma ideia, por favor, gente, ó, de joelho aqui, me conta. Eu não consigo adivinhar. Se tem uma coisa que eu não tenho, é bola de cristal. Uma vez eu até comprei uma, mas eu não consigo ligá-la na rede, tá? Então ela fica só bonitinha num canto. Então, se vocês têm uma ideia, vocês precisam de alguma coisa, deixa eu ficar sabendo. O ombudsman nessa hora sou eu. Deixa eu ficar sabendo, traz até mim. Priscila, como você já falou, é um exemplo de gente que faz isso. E eu recebo esse tipo de demanda todo dia. E eu fico super feliz. Super feliz, porque é assim que a gente melhora o que a gente tem para ofertar para vocês. E se a gente não está melhorando, a gente está ficando para trás. A gente tem que melhorar todo dia. Obrigado pelo convite, tá, Ana? Eu estou à disposição sempre, não só de você, quanto de vocês. Todos vocês estão aqui na live. Obrigado, gente. O contato está aberto, tá? É só me acionar e a gente está à disposição para conversar sempre, tá bom? Ótimo, como sempre. E, gente, é tudo verdade, viu? Toda vez que eu falo, vamos fazer uma coisa, vamos, quando? E, tipo, ele sempre encaixa a agenda e ele sempre tá super aberto, super solícito. Agradecer, foi excelente, foi super leve, como você falou. A gente conseguiu, né, dialogar sobre um tema que às vezes nem é tão, vamos dizer assim, nem é tão fácil de se explanar e de levar para o pessoal, mas eu acho que a gente conseguiu realmente fazer isso de uma forma bacana. Gente, perguntaram se a live vai ficar salva. Vai, eu vou deixar salva no Instagram, mas eu também vou deixar salva no canal. Eu abri o canal do YouTube, então quem não conhece ainda, vai lá. E aí eu vou deixar salva no canal do YouTube também para você acessar. Olha, a Lindy já tá botando. Obrigada, amor. O canal da PAC no YouTube. Então, já subi também, né? A gente participou do primeiro ciclo regional de debates que a gente promoveu aqui. Eu estou subindo todo dia os vídeos que estou disponibilizando. Está lá o do Léo com a Nádia, quando eu recebi e a gente falou sobre pregão. Já subi o da Linda com o professor Paulo Alves. Então, assim, o canal tá bem bacana. Eu não consegui alimentar muito, porque eu tô no meio de uma série de... né? Apagou minha luzinha de novo. Acho que eu vou deixar ela apagada agora. E eu tô no meio de uma série de ações. O curso a semana que vem, né? Terça e quarta tem o curso, então eu estou terminando o fechamento do planejamento do curso, vai ser super bacana. Inclusive, eu vou receber vários convidados especiais. Eu já soube que Léo vai dar uma passadinha rápida lá para falar com vocês também. Então, assim, vai ser super bacana. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu também, o link tá aqui na bio do Instagram. Então, vai lá e se inscreve. E agradecer novamente, né, pela sua generosidade, por partilhar conosco aí seu conhecimento e também por ajudar, né? Eu vivo falando isso, por ajudar, por ser agente de transformação, né, na questão da mudança aí da administração pública. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve conosco essa noite maravilhosa. E vamos todo mundo relaxar agora, né? Tipo, sair, viu, professor Márcio Mota, Lindy, Marcela, vamos sair das lives, vamos dormir, vamos descansar agora, que é bom, né? Desopilar a cabeça de vez em quando, duvido, viu? Ninguém consegue, mas enfim. Gente, boa noite, Léo, até a próxima, beijão. Valeu.